China é uma das maiores referências culturais e tecnológicas do mundo. É o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. O sistema político chinês era baseado em monarquias hereditárias, conhecidas como dinastias. A queda das dinastias ocorreu em 1911, sendo Puyi o último imperador da China. Além da situação de dominação estrangeira, outro fator causava insatisfação e dificultava o desenvolvimento do país. Alguns poucos proprietários rurais detinham a posse das terras produtivas chinesas. A agricultura vivia num regime quase que feudal. O crescente descontentamento com tal condição acabou deflagrando um movimento popular conhecido como Guerra dos Boxers, entre os anos de 1898 e 1900. Por seu cunho nacionalista, a revolta foi duramente coibida pela ação de tropas estrangeiras. Os rebeldes defendiam a necessidade de resistir aos condicionamentos ocidentais e cristãos que, segundo eles, eram responsáveis pela situação de miséria em que se encontrava boa parte da população chinesa. Sun Yat-sen, médico, político e estadista chinês, foi o responsável pela fundação do Kuomintang, que era um partido nacionalista, facção que tinha como objetivo maior combater o domínio europeu e a monarquia. Então, em 1911, ele assumiu o posto de primeiro presidente da República Chinesa. Apesar de ter contato com o apoio da maioria dos militares do país, sua administração teve que enfrentar a oposição de diversas regiões que, comandadas por grandes proprietários rurais, recusavam-se a aceitar o novo governo. Tal recusa fez com que a China enfrentasse uma longa e inquietante guerra civil por vários anos. Com a morte de Sun Yat-sen, no ano de 1925, uma disputa política foi travada até que o Kuomintang se uniu ao Partido Comunista Chinês. Posteriormente, em 1927, o general Chiang Kai-shek tomou o poder e liderou as tropas chinesas, combatendo opositores da República como os grandes proprietários de terras e os dissidentes comunistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o conflito entre comunistas e nacionalistas ficou suspenso, pois as duas partes precisaram se aliar no combate ao Japão, que almejava dominar a China. Logo que terminou a Grande Guerra, os nacionalistas se reiniciaram a perseguição aos comunistas, liderados por Mao Tse-tung, voltando à disputa bélica. Posteriormente, em 1949, o país viveu um grande processo de transformação social e política. A chamada Revolução Comunista alterou significativamente a sociedade chinesa, quando os comunistas finalmente tomaram o poder e instituíram Mao Tse-tung como chefe supremo. Diversas medidas foram adotadas a partir do projeto político-social denominado Grande Salto para Frente. Pouco tempo depois, em 1966, o governo chinês criou um programa de controle cultural, político e ideológico, chamado de Revolução Cultural Chinesa. Estes buscavam neutralizar a oposição crescente que havia ganhado forças com o eminente fracasso do Grande Salto para Frente. Atualmente, a China é um dos países que mais cresce no mundo no contexto econômico, industrial, financeiro e está prestes a se tornar uma potência mundial. Com fortes restrições à internet, à imprensa, à liberdade de expressão, aos direitos reprodutivos e à liberdade de religião, a China é facilmente colocada como sendo uma das nações mais autoritárias do mundo. Governada pelo PCC, Partido Comunista da China, o país se notabiliza pela ausência de oposição ao governo. Atualmente hierárquico, o sistema eleitoral chinês apresenta o seguinte modelo: os congressos populares locais têm seus membros eleitos diretamente, sendo que todos os outros níveis mais elevados da esfera política chinesa passam a ter seus membros eleitos de modo indireto, por meio dos membros dos congressos populares. Há outros partidos políticos chineses que são chamados de partidos democráticos, que apenas fazem figuração na Assembleia Popular Nacional. Entre
Entre as consequências da Segunda Guerra Mundial, pode-se apontar a descolonização e o surgimento de várias novas nações da África e da Ásia. São países que libertaram do jugo das velhas potências colonialistas, como a Argélia e o Congo. Contudo, um dos momentos mais importantes desse processo foi a independência da Índia. A Índia é um país de dimensões continentais. Era dominado pela Inglaterra desde o século XVIII e constituía uma das mais importantes colônias britânicas sobre o aspecto econômico. Em 1885, surgiu o primeiro movimento nacionalista na região, encabeçado por intelectuais indianos. Entretanto, até o fim da Primeira Guerra Mundial, o movimento nada conseguiu. A partir daí, passou a enfrentar uma Inglaterra enfraquecida economicamente e com dificuldades para manter seu extenso império, construído ao longo dos séculos XVIII e XIX. Por outro lado, a Índia estava marcada há 5 séculos pela divisão religiosa entre hindus e muçulmanos, grupos religiosos que criaram suas próprias organizações políticas em prol da independência. A ação de Gandhi consistia em desobedecer às leis inglesas sem se importar em sofrer as consequências do ato, em boicotar os produtos ingleses, em fazer greve de fome para que hindus e muçulmanos deixassem de lado as divergências religiosas e se unissem a favor da causa comum. Sua figura acabou por conquistar admiradores de todo o mundo, inclusive na Inglaterra e no gandhismo, e inspira até hoje os movimentos pacifistas. Ainda assim, os adeptos do islamismo da Índia se uniram na Liga Muçulmana, sob o comando de Muhammad Ali Jinnah, decididos a agir por conta própria e que os levava a frequentes choques com os hindus. Os governantes ingleses se aproveitavam dessas realidades e as insuflavam, como forma de retardar o processo da independência. Propague a paz e não a violência. A Segunda Guerra Mundial, porém, enfraqueceu ainda mais a Inglaterra, de modo que, ao fim do conflito, não conseguiu mais manter o domínio sobre a Índia. Então, em 15 de agosto de 1947, a independência da Índia foi concedida. O país, porém, ainda enfrentava forte tensão entre os grupos religiosos rivais e se fragmentou em 2, a Índia propriamente dita e o Paquistão, sendo que este estava geograficamente dividido em oriental e ocidental, com um enclave indiano entre ambos. Portanto, a violência religiosa e a disputa por terras prevaleciam. Gandhi, que pregava a paz e a união de hindus e muçulmanos, foi assassinado em 48 por um radical hindu. No mesmo ano, a ilha de Ceilão, o sudeste do subcontinente indiano, tornou-se um estado independente, com o nome de Sri Lanka. Do mesmo modo, o Paquistão Oriental formaria um novo país, Bangladesh, em 71. Hoje, na República da Índia, os conflitos entre hindus e muçulmanos são menores, embora persistam. Outros 2 grupos religiosos também têm força no país, os budistas e os Sikhs, uma seita hinduísta com características próprias. As relações com o Paquistão ainda são conflituosas, em especial no que se refere à província indiana da Caxemira, no norte do país. A Marcha do Sal foi um movimento com o objetivo de impedir a proibição da atividade de extração do sal da Índia, que era uma colônia da Inglaterra. Com a medida, uma proibição dos britânicos, Muhammad Gandhi iniciou uma caminhada que começou no mosteiro Sabarmati Ashram e terminou em Dandi, pequena aldeia em que o líder revolucionário pegou uma quantidade de sal como gesto simbólico. Mesmo após a prisão do líder indiano, o movimento continuou até Bombay. A Índia é uma república federal e a maior democracia do mundo. A Índia tem o maior sistema ferroviário do mundo e é o 7º maior país do mundo. A economia indiana é atualmente uma das que mais cresce no cenário mundial. A Índia é considerada como uma das possíveis grandes potências das próximas décadas. Isso porque vem demonstrando um expressivo crescimento tanto populacional quanto econômico. Com uma formação qualificada de profissionais, a Índia é destaque ainda em relação à exportação de softwares do mundo. Apesar do crescimento, a Índia apresenta intensas desigualdades sociais e um produto interno bruto ainda baixo. Nossa, eu não sei que... Não, vamos fingir que a gente é normal. Nossa, Ana! Tá no formigueiro! Ai, meu Deus. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Talvez. Foi ele. Foi. Foi quem? Emily, cala a boca! Cala a boca, praga! Vai, segundo Emily, sai daqui! Que ódio!
estavam-se liderados por Mao Zedong. dominados grandes saltos para frente. Não é dominado, é denominado. Social dominado grandes... Denominado. dominado. Denominado. Não consegue, né? Tá, agora vai, agora é sério. Agora eu não tô de brincadeira. Tá, político social dominado, grande salto para frente. Social denominado, grande salto para frente. Ah!